Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre os aspectos históricos da corrupção no Brasil, no qual apresentei algumas que eu considero essenciais origens da corrupção neste país. Hoje vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando da corrupção como um fator de degeneração da conduta humana. Então, vamos lá. É interessante notar que a corrupção está ligada à retirada dos freios morais que controlam as paixões humanas. Uma criança, na sua tenra idade, começa a aprender, no seio de sua família, a controlar suas paixões por meio da correta educação que recebe dos seus pais. Por meio dessa educação, ela forjará o seu caráter, o qual fortalecerá os mecanismos de controle que farão com que, mesmo submetida a situações tendentes ao afrouxamento de seus padrões morais e éticos, ela resistirá, mantendo a sua conduta ilibada. A formação do caráter no seio da família é de suma importância para a vida adulta posterior. Isso está relacionado com a educação, cuja responsabilidade de transmitir à criança é de seus pais ou responsáveis. É por essa razão que o comunismo histórico e atual tem como um de seus objetivos a destruição da família. Porque este será o caminho para a degeneração da conduta das pessoas, abandonando as tradições familiares. O caráter firme é a fortaleza que resistirá às forças internas e externas que atuarão sobre a pessoa no decorrer de sua vida. Esse caráter, oriundo da boa educação, será fortalecido pela cultura adquirida nos bancos escolares, quando esta for isenta de quaisquer ideologias. Após terminada sua formação intelectual e cultural, uma pessoa estará apta a decidir qual ideologia que quer seguir, porque terá meios de analisar qual será melhor o caminho para si mesma. Assim, o ensino deve ser absolutamente isento de ideologia, porque uma criança e depois um adolescente são vulneráveis à sujeição, ou seja, aceitam passivamente a doutrinação porque ainda não amadureceram intelectualmente. Assim, não estão ainda capazes de rejeitar as tentativas de persuasão ideológica. Muitas vezes, uma pessoa que impõe a observância de rígidos padrões morais e éticos aos seus atos, mesmo que esteja no meio que tente a corromper o seu caráter, seguirá mantendo a sua correção e o controle de suas paixões, porque tem uma boa formação. Idete Telles menciona que Maquiavel concebe originalmente a natureza humana como algo vulnerável à corrupção. Afirma que as paixões são imperativamente corruptas, quando não corretamente educadas. Para Maquiavel, a corrupção é pressuposto da natureza humana. O poder é fonte de corrupção, como afirmou Maquiavel, ao citar que quando se quer realmente conhecer o homem, basta lhe dar poder. Citação esta replicada por outros pensadores. Por essa razão é que a corrupção se revela um elemento sempre presente na política e no Estado. Por quê? Porque existe uma relação estreita com o poder nessa situação. Quanto mais concentrado estiver o poder, maior será a possibilidade de quem o exerce de se corromper. E quando isso ocorre, as consequências nefastas para a população serão maiores. É justamente por essa razão que nas democracias mais avançadas o poder do Estado é descentralizado
Isso faz com que o risco de o totalitarismo ser implantado seja diminuído. Quando temos uma república na qual seus princípios são realmente implantados e seguidos, o funcionamento desse sistema faz com que o poder seja descentralizado. O Brasil é, por denominação, uma república federativa, ou seja, um país que tem um governo central e governos de estados, que deveriam ser autônomos como os Estados Unidos da América. Mas essa denominação do Brasil é apenas no papel. Na prática, nosso país tem um governo unitário. Isso significa concentração de poder nas mãos do governo central, especialmente o poder econômico. Esse sistema tende a gerar corrupção por natureza. A corrupção estatal, como já mencionei em outros vídeos, tem como uma de suas bases a manipulação da comunicação e da informação. Faz isso para impor à população apenas suas narrativas, para que sejam as únicas disponíveis para a população ter acesso e assim passarem a serem consideradas como verdades. A verdade é a rainha de todas as virtudes ao lado da coragem. Uma pessoa que tem os padrões éticos e morais bem sedimentados, por meio da educação, e compreende que a verdade é sempre um caminho virtuoso e o menor caminho, e que trilhar esse caminho a tornará virtuosa, isso contribuirá certamente para reforçar suas barreiras contra as incursões tentadoras da corrupção. Não significa que estará imune para o resto de sua vida, porque, como eu já mencionei, a corrupção está associada às paixões humanas, e essas são inerentes à natureza humana e às oportunidades. Assim, sob certas circunstâncias, uma pessoa pode fraquejar a sua fortaleza e ceder. A ética praticada no dia a dia gera o hábito que produzirá a credibilidade e reforçará a autoconfiança, fortalecendo assim o caráter. Novamente cito Idete Telles, que nos traz a seguinte reflexão, que eu considero importante. É preciso desconfiar dos homens. Esse é o imperativo que certamente se aplica a Maquiavel e a Montesquieu. Ambos veem o homem enquanto um ser frágil, vulnerável e com sérias inclinações à corrupção, devido às suas imperiosas paixões negativas. Assim, a política deve partir do pressuposto de que o homem está sempre sujeito, sob suspeita. Isso representa um perigo potencial à estabilidade do Estado. Portanto, o Estado deve sempre desconfiar do homem e criar antecipadamente diversos mecanismos que sejam capazes de abrandar a natureza humana corruptível. Desta forma, o próprio homem, por meio das leis, criou um mecanismo de controle que devem ser constantemente aperfeiçoados para prevenir e coibir a prática da corrupção num país. Resta lembrar que o ser humano é muito criativo e os meios usados para aperfeiçoar a corrupção estarão sempre à frente dos mecanismos de controle desta. A instalação da corrupção na política é sempre uma possibilidade potencial. Quando se lida com a res pública, ou seja, a coisa pública, aquilo que não é seu, todo cuidado nunca será demais. Particularmente no Brasil, parece que o homem público considera que as verbas públicas não possuem dono, e essa sensação parece incentivá-lo a dispor delas, sem a rigidez necessária, uma vez que esses valores não sairão do seu bolso, digamos assim. Mas, na realidade, saem, porque todos somos pagadores de impostos. Ocorre que não existe dinheiro público, existe dinheiro do público, ou seja, dos pagadores de tributos, que somos todos nós. De acordo com a notória frase de Margaret Thatcher, que nunca é demais repetir: não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos.
Entretanto, quando esses mecanismos de controle legais são afrouxados por alguma razão excepcional, como força maior, no caso de catástrofes, epidemias, pandemias, etc., ou por negligência, omissão ou prevaricação, aqueles homens públicos cuja ética não está devidamente sedimentada em sua conduta, ou que simplesmente não existe, se veem livres das amarras morais e legais para cometer toda sorte de conluios em benefício próprio de seus associados, fazendo com que a corrupção potencial se transforme em corrupção efetiva. A paixão é, sem dúvida, um paradoxo na política. É nela que a política encontra o seu elemento movente, sua inspiração e sua ação. Por outro lado, é também a paixão que impede, atrapalha, desregulariza, destrói, corrompe e desvirtua aquilo que a política propõe. Ocorre que, quando a paixão se associa ao poder e se faz acompanhar da corrupção, não verá limites para atuar em detrimento do Estado e em benefício particular. O cidadão, no pleno exercício de seus direitos e deveres, precisa estar conscientizado de como funciona a política em seu país. Precisa entender os princípios básicos tanto da ciência política como dos mecanismos do sistema político que vigora em seu país. Compreendendo como isso funciona, poderá eleger seus representantes de forma consciente, sabendo que serão eles que estabelecerão as normas que regularão a sua vida na sociedade. Quando houver a representação adequada para cada sociedade, os resultados esperados serão entregues. Essa depuração está em curso, acredito eu, mas muito lentamente, com o advento das redes sociais, por meio das quais a população está cada vez mais inteirada de como atuam seus representantes. Há canais diretos que possibilitam aos eleitores cobrar dos seus representantes posturas condizentes com as razões que os levaram a serem eleitos. O regime democrático permite que a cada legislatura a troca de representantes que não atendam às expectativas de seus eleitores. Mas para isso é preciso discernimento. A ignorância do eleitor e o esquecimento daquilo que aconteceu na última legislatura é solo fértil para o político corrupto se manter no poder. Não só a corrupção penal, mas principalmente a corrupção moral, que eu acredito que é muito pior. Um fator que eu considero importante para prevenir a degeneração moral de uma pessoa cujo caráter não tem a fortaleza necessária é a religião. Pode-se considerar que a prática da religião exerce uma barreira moral contra a corrupção. Há na religião fundamentos morais que apontam para a prática do bem como um valor, a verdade como um caminho e, assim, a ética como um hábito. A religiosidade é um fator capaz de controlar paixões humanas. Um exemplo positivo da influência da religião sobre o ser humano, na minha opinião, é o calvinismo. Há uma relação estreita entre o calvinismo e a ética. O calvinismo é uma doutrina religiosa que surgiu após a Reforma Protestante em meados do século XVI na Suíça, cuja base é a valorização dos bons costumes. Foi fundado por João Calvino. O calvinismo surge não simplesmente para criar uma forma de igreja diferente, mas uma forma inteiramente nova para a vida humana. Para suprir a sociedade humana com um método diferente de existência e para provar o coração e a mente humana com ideias e concepções diferentes. Em países que o adotam, como Suíça, Escócia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos da América, a liberdade e a consolidação dos governos constitucionais vem contribuindo para o fortalecimento moral e ético das suas democracias. Há no calvinismo princípios de ontologia, de ética e de felicidade social e liberdade humana. Diferentemente do romanismo,
o calvinismo não é simplesmente uma forma de igreja diferente, mas uma concepção inteiramente nova para a vida humana que fortalece a sociedade, ou melhor, fornece à sociedade um método diferente de existência. Busca-se o desenvolvimento superior do caráter, para que a vida humana seja honrada e o espírito de união prospere e o ser humano atinja um estágio superior de desenvolvimento. De acordo com Emerson Garcia, o calvinismo fundamenta-se nos paradigmas religiosos, nos valores individuais seriam reforçados a partir da espiritualidade alicerçada em referenciais superiores, que agem na formação de estándares responsáveis pelo direcionamento do pensar, do agir de uma pessoa. A religião, quando deságua em referências superiores de espiritualidade, tende a ser mais receptiva a padrões éticos, rechaçando os comportamentos que deles destoem. Todos esses fatores associados fortalecem a ética como regra para ser observada na prática de todos os atos humanos, e assim coibir o surgimento da corrupção já na sua origem. Porém, em razão da natureza humana, há exceções. Bem, por hora é isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema Corrupção Moral. Este é o canal Falando sobre Ética. Eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.